Queridos, que mensagem, que profecia podemos dizer. O profeta Isaías, ele descreve isso. Todo o trajeto do nosso mestre, daquele que nos amou primeiro, daquele que se entregou no nosso lugar. E é por isso que a gente precisa trazer a memória. A gente precisa trazer a memória, porque ele disse assim: quem foi que deu crédito àquilo que foi pregado? E a gente está vivendo em tempo em que parece que as pessoas, elas não querem mais ouvir esta pregação. Que pregação é essa? A pregação de alguém que se entregou e se fez maldição no nosso lugar. As pessoas, elas querem dar mais crédito a uma pregação de que você vai ganhar, de que você vai vencer, de que você vai chegar, mas elas não querem dar crédito a uma pregação onde diz que você precisa negar a si mesmo e continuar seguindo ele. Por isso que ele disse: quem creu? Quem foi que deu crédito a esta pregação de que alguém veio e se tornou maldição no nosso lugar? De alguém que se entregou, alguém que disse assim: olha, eu vou morrer no seu lugar. É como se eu e você estivéssemos condenados à morte, porque essa é a verdade. E aí alguém se atira na nossa frente e diz: eu vou morrer no seu lugar. E a pergunta nesta manhã é: você faria a mesma coisa? Eu faria a mesma coisa. Será que nós faríamos a mesma coisa? De morrer no lugar de alguém que estava condenado à morte, porque essa era a nossa condenação. Estávamos condenados à morte, e morte eterna. Mas aí vem alguém que não tem nada a ver na história. Deus, ele pega o melhor que ele tem e disse assim: eu vou entregar no lugar de vocês. E aí Isaías disse assim: olha, a quem foi revelado o braço do Senhor? Tem um texto de Jó que ele diz assim: quem conhece a mente desse Deus? A gente não conhece a mente do nosso amigo, do nosso irmão. Imagine a mente de Deus. Ninguém consegue entender o que Deus está pensando. O que a gente sabe é que os pensamentos dele são maiores do que os nossos. O pouquinho que a gente sabe é que o pensamento de Deus é maior do que o que a gente pensa. Isaías disse que ele foi subindo como um renovo, mas não tinha nenhuma formosura, não tinha nada de bonito, não tinha nada de lindo. Essa história não é uma história linda, uma história comovente, mas é uma história real. É algo que aconteceu. Não é algo para a gente olhar e falar: oh, que bonitinho, ou ele foi como ovelha muda. Mas é algo para a gente parar e dizer assim: ali era meu lugar. Aquela cruz que ele carregou nos ombros não era dele. E quando ele teve a oportunidade de abrir mão, ele disse: que não seja feita a minha vontade. Mas num dado momento eu acredito que Jesus deve ter falado assim: um povo ingrato, um povo que reclama o tempo todo, um povo que me negou 3 vezes, um povo que quando eu quis ajuntar espalhou. Mas aí o Senhor, ele precisava cumprir um propósito. E qual era o propósito? Vida eterna. Alguém que pulou, eu costumo dizer, alguém que pulou na nossa frente e disse assim: eu vou morrer no seu lugar. Eu tenho outros planos para você. Queridos, nesta manhã Deus está dizendo que Ele tem outros planos para nós. Ele não morreu na cruz por morrer, não. Ou porque ele achou bonitinho: não, eu vou lá descer, eu vou morrer no lugar, vai ser uma cena bonita. Não, não tem nada a ver com isso. Tem a ver com o sacrifício. E que muitas das vezes nós não fazemos 0,00% de sacrifício para honrar o Senhor, para honrar o seu sangue. Nós adoramos aqui, a cruz nos libertou, nós não somos mais escravos do medo. Outrora éramos sim
não só escravo do medo, mas de todas as paixões deste mundo. Mas aí vem alguém, quebra a corrente, abre cadeias, quebra o laço do passarinheiro e diz: pode escapar. Porque a Bíblia diz que o laço do passarinheiro se escapou, se quebrou e nós escapamos. E esse laço se quebrou sozinho? Não, alguém precisou quebrá-lo. As cadeias foram abertas por si só? Não, alguém precisou abrir os cadeados. As correntes se quebraram por si só? Não, alguém precisou dar ordem para que essas correntes se quebrassem. Às vezes nós não honramos o sacrifício de Jesus como deveríamos honrá-lo. Por isso que Isaías começa assim: quem foi que deu crédito ao que ele falou? As pessoas, elas estão dando crédito a tantas coisas, mas não estão dando crédito àquele que está aqui. As pessoas, elas estão correndo atrás de tantas coisas, e nessa correria de um lado para o outro, você sabe o que as pessoas estão fazendo? Pegando a sua cruz, escorando no lugarzinho e dizendo: eu vou correr atrás dos meus objetivos, depois eu volto para pegar a minha cruz. As coisas estão invertidas, valores invertidos, pensamentos invertidos, atitudes invertidas. Eu tenho que caminhar e carregar a minha cruz. Jesus falou: ei, você quer vir? Você quer realmente me servir? Você quer realmente andar comigo? Você quer realmente parecer comigo? Quando um jovem se aproxima e diz: eu vou te seguir, pronto, você quer me seguir, beleza. Agora deixa eu adiantar para você: o filho do homem não tem nem onde recostar a cabeça. Então vamos sair por aí. O camarada pensou, falou: rapaz, não tem nem onde dormir. E a gente vai ver que o próprio Jesus, desde a sua chegada ao mundo, já foi menosprezado. Não tinha nem onde nascer. Bate numa porta, bate no outra, Maria com aquele barrigão, trabalho de parto, corre daqui, corre de lá. Não tinha lugar. E alguém disse assim: o lugar que tem é lá na estrebaria, lá perto dos animais. E José falou: não é lá, agora. Já de início, já para começar a história do nascimento daquele que iria nos redimir, nasceu numa estrebaria. Em outras palavras, um curral, onde tinha animais. E o Filho de Deus veio ao mundo. Poderia ter vindo ao mundo em outros lugares, palácios. Era o Filho de Deus. A gente está falando do Redentor. Nós estamos falando daquele que iria redimir o mundo. Mas nem por isso ele veio. Nasceu, cumpriu o seu propósito. E Isaías disse assim: olha, não foi subido como um renovo. Ele veio, se entregou. Isaías disse assim: ele foi moído, ele foi castigado. Às vezes a gente corta um pedacinho da unha, a gente sente uma dor. Quando a manicure vai lá e dá aquela pontada, né? Que chega a dar aquela pontada no coração, diz: ai. E isso que você sente não se compara ao que ele sentiu. Quando o pastor Wagner estava falando sobre fechar os olhos, eu comecei a me lembrar, queridos, de um homem de dores. Porque Isaías diz que esse era assim que o descreveu: homem de dor, carregando algo que não era dele, recebendo chicoteadas, pregando em uma cruz que não era dele, que tiveram que esticar o máximo possível. Mas para que se cumprisse a palavra, nenhum dos seus ossos se quebraram. Todos que eram crucificados era necessário que quebrassem os ossos. Mas a Bíblia diz que nem o osso dele se quebrou. Nenhum. E mesmo diante da sua morte, ele ainda continuava fazendo milagre, porque quando cravaram a lança no seu lado, aquele homem percebeu, aquele soldado, era como se ele dissesse assim: crucificamos o homem errado.
E quando Jesus teve a oportunidade de dizer assim, não quero. Mas ele abriu a boca apenas para dizer que estava consumado. Um véu que 2 juntas de boi não conseguia rasgar. Quem mexe com roça sabe o que é 2 juntas de boi para rasgar o véu do templo, para se rasgar. Não era qualquer pessoa que subia lá e rasgava aquele véu. Mas aí a Bíblia diz que quando ele estava sendo crucificado, meio-dia, ficou tudo de noite, o sol se escureceu, a terra tremeu, porque naquele momento eles entenderam que aquele era o Filho de Deus. Talvez eles não creiam naquilo que Jesus vinha falando em toda a sua trajetória, mas no momento do Calvário, no momento do sacrifício, eles olharam e disseram assim, esse é o Filho de Deus. Aleluia. Mas agora já era tarde, o propósito precisava se cumprir. Isaías disse assim, olha, ele não abriu a boca, como ovelha munda que foi levada pelos seus tosqueadores. Jesus foi levado, apanhando. Eu não sei se você já teve a oportunidade de parar na sua casa e falar assim, deixa eu ver o que foi que esse Jesus fez por mim. Aí eu lhe pergunto, será que vale a pena a gente desonrá-lo diante de tudo que ele já fez por nós, diante de todo o sacrifício que Jesus fez por nós? A Bíblia vai dizer que certamente ele levou sobre si as nossas iniquidades, os nossos pecados. Ele levou sobre si um servo que foi desprezado e rejeitado, alguém que não deu crédito, alguém que disse assim, tem que condenar mesmo. Quando tiveram a oportunidade, trouxeram Barrabás de Jesus, e aí pergunta, quem que vocês querem que solte? Solte Barrabás. A humanidade sempre fazendo escolhas erradas, e a gente vive isso o tempo todo, fazemos escolhas erradas. E aí a Bíblia vai dizer que o Senhor sempre colocando oportunidades na nossa frente, dizendo, olha, eu coloco diante de vocês a bênção e a maldição. E aí ele ainda dá uma opção, escolha, pois, a bênção. Mas a gente prefere escolher a maldição. A gente prefere querer escolher uma vida fácil. A gente prefere escolher uma porta mais larga. Não, Bruno, mas a porta é muito estreita, está muito complicado para mim. Depois que eu aceitei Jesus, está tudo complicado. O negócio ficou mais difícil. Não, não é que ficou mais difícil. A verdade é que Deus ele vai nos alinhando ao seu propósito, ao propósito do sacrifício, ao propósito do Calvário. Não é que as coisas ficam mais difíceis depois que a gente aceita Cristo. A verdade é, Deus ele vai nos alinhando ao seu caminho. Ao seu caminho. E a gente fica achando que é porque a gente aceitou e ficou mais difícil. Não, não é assim. É porque ele olhou e falou, pronto, agora eu vou lapidar você. Eu vou fazer umas mudanças em você. Um servo que carregou as nossas dores, os nossos pecados, as nossas enfermidades ele tomou, traspassado por nossas transgressões, pelas suas pisaduras, Isaías disse, nós fomos sarados. E eu entendo que cada pegada que Jesus caminhava, ele estava dizendo, eu estou carregando por você. E talvez a multidão que estava ali gritando para que ele fosse condenado, e a Bíblia diz que ainda assim ele não amaldiçoou. Ele não orou para que Deus destruísse todo mundo. Ele não orou para que o Senhor acabasse com todo mundo, não. Ele perdoou. Um servo que se submeteu ao silêncio, como um cordeiro foi levado ao matador. Sem abrir a boca, ele não protestou. Se fosse eu e você, já teríamos abrido a boca há muito tempo. A primeira coisa que a gente ia dizer, ei, não tenho nada a ver com isso. O problema é dele. Quantas situações na nossa vida alguém diz assim, olha, não tenho nada a ver com isso aí não. Ele resolve o problema dele, o problema foi dele, o BO é dele, ele resolve para lá. A gente é assim. Mas aí vem alguém e toma para si. Nem alguém fala, vem cá, o seu problema agora é o meu problema. As suas angústias são as minhas angústias.
Essas enfermidades, elas são minhas. Essas dores que você está sentindo, é minha. E Ele toma para si. Ele carrega consigo. Ele não abre a boca. Ele continua caminhando. E a multidão que estava gritando para crucificar. O propósito de Deus no sofrimento foi que a vontade do Senhor de esmagá-lo, para que se cumprisse. Alguém grita: se tu és o Cristo, desça daí. Tu não falou o tempo todo que era o Cristo? Então desce daí, vamos lá. E Jesus está lá ouvindo tudo isso, sentindo dores, corpo todo marcado e em silêncio. O versículo 11 diz: e verás a luz e ficarás satisfeito. Justificará muitos porque levou sobre si as iniquidades. Receberá a recompensa porque derramou a sua alma na morte. O sofrimento de Cristo foi intencional. Foi intencional, não foi nada. Foi intencional. E por que foi intencional? Para nos salvar e nos justificar. Se somos o que somos, somos por causa dele. Glória a Deus. Paulo vai dizer: porque nele nos movemos, existimos. Esta manhã você está aqui porque alguém não abriu a boca. Nessa manhã nós declaramos que somos livres porque alguém nos libertou. Ele disse: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Todas as vezes que eu tenho a oportunidade de ouvir esse louvor, que eu sou livre, eu sempre olho para os meus pulsos e digo: não tem corrente nos meus pulsos, não tem corrente nos meus pés. Porque o mundo trabalha assim, para nos acorrentar, para nos prender. Mas aí quando a gente vem uma manhã como essa, a gente entende que Jesus ele veio, quebrou a corrente, abriu a cadeia e disse: você é livre. Você é livre para caminhar. Isaías 53 é um retrato profético do sacrifício de Jesus. A gente precisa todo dia, eu sempre falo isso, lembrar e dizer assim: não vale a pena eu trair Jesus por um beijo. Não vale a pena eu trair Jesus por algumas moedas. Não vale a pena eu trair Jesus por questões tão banais, por propostas, por situações. Às vezes a gente está entregando Jesus por coisas tão banais. Mas aí quando a gente lembra, fala: não, Ele suportou tudo por causa de mim. Ele carregou os nossos pecados, Ele sofreu em nosso lugar, e Ele cumpriu a vontade de Deus para a salvação do mundo. Se coloca de pé nesta manhã, meu irmão. Você precisa nesta manhã reconhecer o sacrifício de Cristo. Entrega a tua vida todos os dias dizendo: Senhor, eu entrego a minha vida, eu entrego a minha vida a Ti, Senhor. Eu entrego a minha vida a Ti. Esta manhã, Isaías disse assim: olha, Ele levou, Ele foi traspassado, moído. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Um homem desprezado, um homem ferido, sofredor, carregador dos nossos pecados. Alguém que se entregou. Através das suas pisaduras fomos sarados. Uma doença incurável, uma doença talvez hereditária, mas Ele nos dá a certeza de que teríamos vida eterna. Queridos, a única coisa que Jesus nos prometeu, a gente precisa entender isso. A única coisa que Jesus te prometeu foi vida eterna. E nessa manhã de reflexão, a gente precisa lembrar disso. Jesus não nos prometeu carro,
Jesus não prometeu dinheiro para ninguém. Jesus não prometeu prosperidade para ninguém. A promessa é vida eterna. Para mim, as outras coisas, elas vão sendo acrescentadas. Mas eu preciso me aproximar dele, reivindicando uma única promessa: vida eterna, salvação. A promessa de Jesus para a nossa vida, para a nossa casa, é promessa de salvação. Porque eu acho que não tem nada, não tem dinheiro que pague. O pastor leu aqui: nós não fomos comprados nem com ouro e nem com prata, porque tudo isso se corrompe. Mas o sangue de Jesus, queridos, o sangue de Jesus, ele tem um poder. Talvez você não parou para imaginar o quão poderoso é o sangue de Jesus. O quão poderoso é o sangue de Jesus. Tanto poder que este sangue nos redimiu, nos lavou, lavou as nossas vestes, nos purificou. Nesta manhã, se você tiver algo para reivindicar de Deus, reivindique salvação e vida eterna. Porque o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Esta manhã você pode dizer assim: não, mas eu preciso desse emprego, eu preciso disso, eu preciso daquilo. Eu acho que o que você precisa, a sua necessidade maior hoje, é que Jesus adentre a sua alma. É que Jesus restaure os seus sentimentos. É que Jesus renove o seu interior, para que você continue caminhando, acreditando de que você está no propósito certo, que é o propósito de salvação, de libertação, de cura. Fecha teus olhos nesta manhã. O Senhor nesta manhã, Ele está aqui. Eu sei que Ele está aqui. Eu sinto Ele aqui. Não estou sentindo um pico de arrepio, mas eu sei que Ele está aqui. Eu sei que Ele está aqui. Não tem nada a ver com arrepio, tem a ver com certeza, convicção. Eu sei que Ele está aqui, eu sei que Ele está aqui. Fecha teus olhos nesta manhã. Chame por Ele, diz: Jesus, que eu estou aqui, vem aqui, me abraça, renova meu interior, traz à minha memória aquilo que o Senhor fez por mim. Eu não quero rejeitar o sacrifício do Senhor. Eu não quero rejeitar o que o Senhor fez por mim, o que o Senhor fez pela minha casa, o que o Senhor fez pela minha alma, Senhor, nesta manhã. Eu quero que você dê a mão à pessoa que está do teu lado aí. Pega na mão da pessoa que está do teu lado. Aleluia, Jesus. Sim, Senhor. Tu estás aqui, Senhor, Tu estás aqui. Sim, Jesus, sim, Jesus, sim, Jesus. Reconhecemos o Teu sacrifício, sim, Senhor. Reconhecemos que somos livres. Somos livres, somos livres, somos livres. Não existem correntes. Não há correntes prendendo os nossos pulsos. Não há corrente prendendo os nossos pés. Oh, Espírito Santo de Deus. Aleluia, Jesus. Sim, Senhor. Vai orando, meu irmão, vai orando, vai orando, vai orando. Glória ao Senhor, glória ao Senhor.
Ore ao Senhor, ore ao Senhor, ore ao Senhor neste momento. Diga para Ele: Senhor, o meu coração te deseja, a minha alma 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 te deseja, o meu coração anseia, a minha alma anseia, a minha alma anseia, a minha alma anseia, anseia pelo Deus vivo. Oh Espírito Santo de Deus, nós reverenciamos a Tua presença nesta manhã, Senhor. Senhor, nós reconhecemos que se não for o Senhor ao nosso lado, nós não estaríamos aqui, Deus. Nós reconhecemos que o Teu poder é maior, o Teu poder é maior, o Teu poder é maior, o Teu sangue, Ele nos purifica de todo pecado, o Teu sangue nos restaura, o Teu sangue, Senhor, Ele lava o nosso corpo, Ele lava o nosso interior, Senhor. Meu Deus, e nesta manhã nós reconhecemos de que o que o Senhor fez naquela cruz não pode cair no nosso esquecimento, mas nós queremos trazer a memória, Senhor. Queremos trazer a memória, queremos trazer a memória, queremos trazer a memória, Senhor. Ah, Jesus, Espírito Santo de Deus. Queridos, eu quero orar por você. Eu queria chamar o ministério de louvor rapidinho, eu já estou encerrando.